Dimensões espirituais do Centro Espírita de Sueli Caldas Schubert, capítulo 6, a reunião mediúnica. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 331. Conseguir um grupo mediúnico homogêneo, no qual seus integrantes estejam em boa sintonia e afinização, que cultivem o mesmo ideal, que entendam a grande responsabilidade assumida e que estejam buscando com a mesma intensidade a própria transformação moral, talvez seja algo impossível de ser alcançado, razão pela qual o codificador ressalta que a reunião é um ser coletivo, a fim de chamar a atenção para a contribuição de cada um no conjunto dos trabalhos. Evidencia a questão da homogeneidade, que deve ser constantemente buscada para que as atividades cresçam em produtividade. Todavia, o que se observa é exatamente esta dificuldade nos grupos mediúnicos, que com frequência estão mais para a heterogeneidade. Por oportuno, vejamos qual o significado dessas palavras segundo o dicionário Aurélio. Homogêneo, cujas partes são ou estão solidamente e ou estreitamente ligadas, cujas partes ou unidades não apresentam ou quase não apresentam desigualdades, altos e baixos. Heterogêneo, de diferente natureza, composto de partes de diferente natureza. Infere-se, pois, que a dificuldade maior é alcançar a homogeneidade de pensamentos e vibrações. É o que ensina Leon Denis. Nas comunicações espíritas, a dificuldade, portanto, consiste em harmonizar vibrações e pensamentos diferentes. É na combinação das forças psíquicas e dos pensamentos entre os médios e experimentadores de um lado e entre estes e os espíritos do outro que reside inteiramente a lei das manifestações. Prosseguindo, Denis explica que as condições são favoráveis quando os participantes constituem um grupo harmônico, isto é, quando pensam e vibram em uníssono. No caso contrário, os pensamentos emitidos e as forças exteriorizadas se embaraçam e anulam reciprocamente. Apraz-nos citar ainda, pela grande admiração e devotamento que sentimos por Leon Denis, que o grupo dirigido por ele contava com a proteção de 2 espíritos elevados, sendo um deles Jerônimo de Praga, guia do próprio Denis, e o outro um espírito feminino, cuja identidade permaneceu oculta, o espírito azul. Assim designado porque os médiuns o viam envolto num véu azul. O grupo Meimei. O excelente livro Instruções Psicofônicas registra o relato minucioso das atividades mediúnicas do grupo Meimei e, por considerar de suma importância os resultados ali colhidos, resolvemos registrá-los aqui para nossa edificação. Aqueles que se interessam e estudam a prática da mediunidade têm curiosidade, às vezes, em saber como seriam os trabalhos mediúnicos de Chico Xavier, sua atuação e como seriam as reuniões com a sua presença. É o que tratamos a seguir, segundo registra Arnaldo Rocha, organizador do livro, que apresenta logo nas páginas iniciais o histórico e funcionamento do grupo. Vejamos, em resumo, o que ele relata. No dia 31 de julho de 1952, foi fundado em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o Grupo Meimei, do qual fazia parte o médium Chico Xavier, tendo ficado em sua direção o confrade Arnaldo Rocha. A equipe era constituída por 20 participantes, dos quais 10 médiuns com faculdades psicofônicas apreciáveis. O programa foi traçado pelos instrutores espirituais dentro de normas rígidas, reuniões semanais, ausência total de público, assiduidade, horário rigoroso. O grupo admitia alguns enfermos quando absolutamente necessário. As sessões tinham início às 20 horas, nas noites de quintas-feiras.
Nos primeiros 15 minutos, procedia-se à leitura de trechos doutrinários, depois a prece de abertura, seguida da palavra rápida de amigo espiritual para alguma instrução. Às 20h15, aproximadamente, ocorria o socorro aos desencarnados, constando de esclarecimento e consolo, enfermagem moral e edificação evangélica, a benefício das entidades conturbadas e sofredoras, pelo espaço de 90 minutos, com a cooperação de todos os médiuns presentes. Às 21h45, o ambiente é modificado. Nos 15 minutos finais, sempre recebiam, pela psicofonia sonambúlica de Francisco Xavier, a palavra direta dos instrutores e benfeitores desencarnados. Eram lições primorosas, relata Arnaldo Rocha, no livro citado, e todos lamentavam a perda dos ensinamentos semanais. No início de 1954, ao comentar a respeito das reuniões com o professor Carlos Torres Pastorinho, este gentilmente ofereceu-lhes um gravador. A partir do dia 11 de março de 1954, as reuniões passaram a ser gravadas, surgindo então, após 2 anos, o livro que estamos comentando. Observemos o que diz Arnaldo a certa altura, explicação necessária. Devemos informar que, infelizmente, não podemos, por impossível, registrar no papel a beleza das recepções, as variações do tom de voz, as paradas mais ou menos largas, o entrecortamento de palavras ou de frases por lágrimas de comoções ou gestos de alegria, a mudança mesmo do tipo de voz, além de outros característicos que valorizariam sobremaneira ao nosso humilde pensar as páginas de que os leitores tomarão conhecimento a seguir. O organizador da obra teve o cuidado de preceder cada mensagem por anotações informativas para apreciação dos leitores. Sempre que leio ou consulto instruções psicofônicas, admiro a sua riqueza de conteúdo, pois, a par das mensagens esclarecedoras que o constituem, temos também essas instruções adicionais, através de Arnaldo Rocha, que durante anos não apenas participou, mas dirigiu as reuniões mediúnicas com Chico Xavier no Grupo Meimei. Muito interessante, igualmente, é a parte final do livro intitulada Boletim de Serviço Espiritual, na qual ele apresenta os apontamentos estatísticos de 2 anos sucessivos de ação espiritual do Grupo Meimei. Vejamos em sequência alguns destes dados, que foram anexados à guisa de estudo. Arnaldo esclarece que os informes acerca do aproveitamento das entidades sofredoras que se manifestaram procedem de esclarecimentos dos nossos orientadores desencarnados. Ressalta que não alimentamos a pretensão da estatística em obras do espírito, mas sim o propósito de estudo e observação, no serviço de socorro e advertência a nós próprios, mesmo porque, em nossos contatos com os irmãos desencarnados, bem reconhecemos a nossa posição de almas endividadas, esforçando-se pela própria recuperação, no vale escuro da sombra e da morte. De nossa parte, ao transcrever para os queridos leitores esses dados estatísticos, objetivamos especialmente motivá-los a conhecer este livro. Estão relacionadas neste boletim separadamente as atividades dos períodos de 31/7 de 52 a 30/7 de 53 e de 31/7 de 53 a 30/7 de 54. Resolvemos, porém, somar essas atividades destes 2 anos para observarmos o volume dos trabalhos e o notável relato do aproveitamento obtido. Somando-se as comunicações, encontramos o seguinte: 672 manifestações psicofônicas de espíritos perturbados e sofredores, totalizando 615 entidades e 57 reincidências. Estes 615 comunicantes estão assim subdivididos: 143 ligados ao passado próximo ou remoto dos participantes, 397 necessitados de assistência moral, 75 recém-desencarnados, 23 casos de licantropia e suicídio, 268 casos de alienação mental,
249 casos de perturbações diversas. O aproveitamento dessas 615 entidades é assim apresentado. 29 irmãos foram perfeitamente reajustados e renovados para o bem, sendo que 4 deles passaram a cooperar nos serviços da instituição. 149 retiraram-se esclarecidos e melhorados. 154 apresentaram aproveitamento reduzido. 283 foram considerados, por enquanto, impassíveis e indiferentes. As comunicações dos amigos e benfeitores totalizam 387, distribuídas entre instruções na abertura dos trabalhos, avisos, preces, preleções educativas e algumas interferências para solucionar problemas difíceis quanto ao esclarecimento de irmãos necessitados. Podemos observar nestes dados acima um ponto que merece nossa atenção. Trata-se das 143 comunicações de espíritos ligados ao passado próximo ou remoto dos participantes. Queremos citar que em nossas reuniões isso acontece de acordo, naturalmente, com a programação da equipe espiritual, visando a reharmonização dos integrantes encarnados com aqueles com os quais estamos ligados. Durante todos esses anos de nossa prática mediúnica, várias manifestações de irmãos ligados ao meu passado têm sido trazidas para possibilitar a nossa aproximação, agora sob a égide de Jesus e do Espiritismo. Sabemos que este é um fato bastante habitual das sessões mediúnicas em geral, o que é uma bênção para todos nós. Finalizando essas anotações do livro Instruções Psicofônicas, transcrevemos a mensagem transmitida por Bittencourt Sampaio, pela singular condição em que ocorreu e por ser de grande elevação. Antecedendo a palavra do benfeitor estão os comentários de Arnaldo Rocha. A comunicação de Bittencourt Sampaio. A reunião da noite de 2 de junho de 1955 reservou-nos grande surpresa. Por ausência do companheiro encarregado do serviço de gravação, ocupamo-nos pessoalmente desse mister. Enquanto atendíamos a semelhante tarefa, notamos que a organização mediúnica denotava expressiva alteração. Intuitivamente, assinalamos que o nosso grupo estava sendo visitado por mensageiro espiritual de elevada hierarquia, e não nos enganávamos. Colocando-se de pé, o instrutor passou a palavra, dicção educada, voz clara e bela. Em sucinto estudo, exalça a figura excelsa de Jesus à frente do Espiritismo. Na saudação final, identifica-se. Tínhamos conosco a presença de Bittencourt Sampaio, cuja sublime envergadura espiritual escapa à exiguidade de nossa conceituação. Despede-se o orientador, encerramos a reunião. Movimentamo-nos para estudar a mensagem, ouvindo-a de novo. Mas, no entanto, com o maior desapontamento, notamos que o gravador não funcionara. Perdêramos a palavra do grande instrutor. Comentando a locução ouvida, a maior parte dos companheiros afasta-se do recinto. Nós, porém, um conjunto de 6 amigos, permanecemos na sede do grupo mais tempo, examinando a máquina e lamentando o acontecido. Uma hora decorrera sobre o encerramento de nossas tarefas e preparávamos a retirada, quando o médium anunciou estar ouvindo de nosso amigo espiritual José Xavier o seguinte aviso: não se preocupem, Meimei e eu gravamos a palavra do benfeitor que esteve entre nós de passagem. Reúnam-se em silêncio e o médium poderá ouvi-la de nossa máquina fixando-a no papel. Sentamo-nos ao redor da mesa, com material de escrita indispensável. Depois de nossa prece, Chico esclarece estar vendo uma pequena gravadora, junto de nós, manejada pelos amigos espirituais e dizendo escutar a mensagem, pôs-se a escrever moderadamente, evidenciando a audição em curso. Entretanto, o médium escreve e faz a pontuação ao mesmo tempo. Ajudando-o a segurar o papel, conjeturamos mentalmente. Ora, se Chico está ouvindo a mensagem gravada, como pode fazer a pontuação?
Estamos diante de um ditado ou de uma psicografia comum? No instante exato em que formulamos a indagação em pensamento, sem externá-la, o médium interrompe a grafia por momentos e explica-nos. Meu amigo, o José Xavier, recomenda-me informar a você que enquanto Meimei está comandando a gravadora, ele está ditando a pontuação para melhor segurança do nosso serviço. Extremamente surpreendido, guardamos o esclarecimento. Terminada a escrita, o médium leu quanto ouvira. Notamos com admiração que o papel apresentava a mensagem que ouvíramos de Bittencourt Sampaio. Relatada a ocorrência que julgamos seja nossa obrigação consignar nos apontamentos sob a nossa responsabilidade, para os estudiosos sinceros de nossa doutrina, passamos a comunicação do venerável orientador. Cristo está no leme. Abre aspas. Meus amigos, que o amparo de Nossa Mãe Santíssima nos agasalhe e ilumine os corações. Cristo, no centro da edificação espírita, é o tema básico para quantos esposaram em nossa doutrina o ideal de uma vida mais pura e mais ampla. Confrange a quantos já descerraram os olhos para a verdade eterna, além da morte, o culto da responsabilidade a que muitos de nossos companheiros se devotam, seja na dúvida sistemática ou na acomodação com os processos inferiores da experiência humana, quando o Espiritismo traduz retorno ao cristianismo puro e atuante, presidindo a renovação da terra. Com todo o nosso respeito à pesquisa enobrecedora, cremos seja agora obsoleta qualquer indagação acerca da sobrevivência da alma por parte daqueles que já receberam o conhecimento doutrinário, porque semelhante conhecimento é precisamente o selo sagrado de nossos compromissos diante do Senhor. Há mais de 10 milênios, nos templos do Alto Egito e da antiga Etiópia, os fenômenos mediúnicos eram simples e correntios. Entre assírios e caldeus, de épocas remotíssimas, praticava-se a desobsessão, com alicerces no esclarecimento dos espíritos inferiores. Precedendo a Antiguidade Clássica, Zoroastro, na Pérsia, recebia visitação de mensageiros celestes, e também antes da era cristã, na Velha China, a mediunidade era desenvolvida com a colaboração da música e da prece. Mas o intercâmbio com os desencarnados, excetuando-se os elevados ensinamentos nos santuários iniciáticos, guardava a função oracular do magismo, entremeando-se nos problemas corriqueiros da vida material, fosse entre guerreiros e filósofos, mulheres e comerciantes, senhores e escravos, nobres e plebeus. É que a mente do povo em Tebas e Babilônia, Persépolis e Nanquim não contava com o esplendor da estrela magna, nosso Senhor Jesus Cristo, cujo reino de amor vem sendo levantado entre os homens. Na atualidade, porém, o Evangelho brilha na cultura mundial, ao alcance de todas as consciências, cabendo-nos simplesmente o dever de anexá-lo à própria vida. Espíritas, como Allan Kardec, retomastes o facho resplendente da Boa Nova, que jazia eclipsado nas sombras da Idade Média. Compreendamos nossa missão de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade, mas, enquanto mastros tombam oscilantes, estalam vigas mestras aos gritos da equipagem desarvorada ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no leme. Servindo-o, pois, infatigavelmente, repitamos confortados e felizes. Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã. Louvado seja o Cristo de Deus. Bittencourt Sampaio.